Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira aula, no qual hoje vamos falar sobre o conhecimento científico e a formação do professor, ou a formação do educador. Nessa nossa aula de hoje, temos como objetivo promover uma reflexão sobre as questões referentes ao histórico do ensino de ciências no Brasil e as diversas tendências desse ensino de ciências, fazendo um paralelo sobre as diferentes concepções do conhecimento científico. Ok? Bem, para iniciarmos essa aula de hoje, eu trouxe um pequeno vídeo que amarra um pouquinho aquela questão do porquê ensinar ciências tendo em vista a formação do cidadão. O método científico, a educação científica, ela é hoje de vital importância no próprio processo de globalização, no próprio processo de mundialização. Então, é urgente o Brasil, os estados, os municípios, investirem no ensino de ciências, porque o investimento no ensino de ciências, o ensino de ciências de qualidade, ele gera vários efeitos positivos. Primeiramente, ele tem um efeito que se dissemina em outras matérias, na medida em que o aluno começa a adquirir o raciocínio científico. Por outro lado, essas crianças que passam a ter um ensino experimental, certamente, quando chegarem à universidade, terão muito mais facilidade para seguir cursos de alto nível na área científica. Isso é importante para o Brasil hoje, nesse processo de fazer da ciência e tecnologia um grande componente, uma grande estratégia de emancipação do Brasil. Nós precisamos, isso é extremamente importante, modernizar a escola brasileira. Como modernizar? Inserir a escola brasileira num contexto científico e tecnológico do nosso tempo. Uma escola, uma educação que não seja apenas uma preparação para a vida, que seja a própria vida. Então, nessa fala do professor Célio, a gente percebe o quão importante é essa prática do ensino de ciências das nossas escolas. Então, eu gostaria de chamar a atenção que no tocante ao ensino de ciências, nós temos algumas dificuldades. A primeira delas é no tocante ao professor que ensina ciências. Okay? Nós temos aí a figura do professor polivalente, que é aquele professor que trabalha todos os conteúdos, matemática, língua portuguesa, inclusive os conteúdos de ciências. Então, provavelmente, o professor ele não consegue dominar todo esse arcabouço, todos esses conteúdos, gerando, consequentemente, uma insegurança do professor em desenvolver esses conteúdos, principalmente no tocante à realização de experimentos, que é um dos grandes impulsionadores no ensino de ciências. Se realizar experiências, experimentos, demonstrações em sala de aula. Então, se o professor não domina aquele conteúdo, se ele está inseguro em fazer experimentos, ele provavelmente não fará. E isso vai refletir diretamente na sua prática. Ou seja, ele deve adotar uma prática docente baseada eminentemente na mera transmissão de conhecimento. Vai apenas transmitir informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático. Então a gente vai ter uma perda apenas nessa transmissão de conteúdos utilizando o livro didático. E sua transcrição posteriormente no quadro, enfim, fazendo apenas exercícios que estão propostos no livro didático. E temos ainda aquela visão do professor de ciências de que ensinar ciências é apenas transmitir conhecimento pronto. Que você pega um determinado conceito, faz uma pequena demonstração e aquele conceito está demonstrado, pronto e acabado. Então você tem essa visão
né, de que ensinar ciências é apenas você transmitir o conhecimento pronto e acabado, né? É muito possível, né, que essas práticas, né, tenham aí causas, né, históricas na formação do professor, né, tipo o professor polivalente, né? Então a gente tem aí algum reflexo, né, dessa abordagem histórica, né, no qual eu trouxe um pequeno quadro para a gente poder ilustrar, né, esse breve histórico do ensino de ciências e algumas das suas fases, né? Então a gente pode perceber no quadro que na década, né, entre 50 e 60, qual era a situação mundial, né? Vivíamos aí uma situação de Guerra Fria, né? O cenário mundial era voltado ainda para a Guerra Fria, e tínhamos aí a situação brasileira estava começando o processo de industrialização, né? Objetivos da educação nessa época era apenas formar elite, né? Só podia estudar, ter uma educação de qualidade quem realmente tivesse dinheiro, né? Enfim, o pessoal da elite. Objetivo do ensino de ciências, né? Objetivos do ensino, perdão, era transmitir informações atualizadas, né? Então esse era o grande, o objetivo central, né, do ensino, era transmitir informações atualizadas. Visão de ciências no currículo, né? Você tinha aquela visão neutra, né, enfatizando o produto, né, não os processos, como desenrolava, apenas o foco principal era no produto, né? Metodologia, as aulas de ciências eram ministradas em laboratório, né? Provavelmente a ciência era ensinada, né, e provavelmente quem quisesse ser cientista, né, as aulas eram voltadas basicamente para a formação de cientistas. Mais à frente, na década entre 60 e 70, né, a situação mundial era a crise energética, né? Você começava a enfrentar crise do petróleo, enfim, crise energética. Situação no Brasil era a ditadura, né? Nós tínhamos aí um governo de exceção, né? Objetivos da educação era formar cidadão, né? Objetivo do ensino de ciências, vivenciar o método científico. Começa, né, a você trazer o método científico para a sala de aula. A visão de ciência era histórica, enfatizando o processo. Então você já deixa o foco, o produto final, né, para enfatizar os processos, como acontece, ou de que forma acontece. Entre 70 e 80, né, a gente começa a enfrentar aí os grandes problemas ambientais, né, talvez reflexo aí dessa industrialização, processo de globalização, né? Com a industrialização acelerada surgem aí os grandes, né, os primeiros grandes problemas ambientais, né? Nossa situação, a situação brasileira, já era de uma transição política, né, nos anos 80, né? Objetivos de educação, preparo do trabalhador, né, você já deixa, traz o foco para a formação mesmo do trabalhador. O ensino de ciências, o ensino, né, pensar lógica e criticamente. O ensino de ciências visando o contexto econômico, político, social. Então, além do processo, né, você começa a pensar de uma forma, né, mais como um todo, né, levando em consideração o contexto econômico, político, social. E o foco do ensino de ciências, metodologia, passa a ter o foco na resolução de problemas, assim como é ainda hoje, nos dias atuais, né, que hoje nós vivemos um quadro de competição tecnológica, né? Nós temos aí ainda formar, né, cidadão trabalhador, no tocante aos objetivos do ensino, desenvolvimento científico e tecnológico, né? Hoje nós temos aí foco além, inclusive nos processos de inovação. Temos aí a visão de ciência também focada no contexto político, econômico, político, social, e focado também, em termos de metodologia, na resolução de problemas. Tá? Então, nesse histórico a gente percebe, né, uma grande mudança,
né, na formação do professor, né, provavelmente quando aprendemos ciências, né, o método era diferente, os conteúdos eram trabalhados de forma diferente, né, hoje nós temos uma nova perspectiva, né, inclusive de trabalhar a resolução de problemas, né, pegar casos mais voltados para o dia a dia do aluno, coisa que era bem diferente aí, como era aí há décadas atrás. Bem, ainda mais algumas constatações, né, que no tocante à experimentação, né, como eu tinha falado, se trabalhar ciências, alguns professores dão foco na experimentação, mas se essa experimentação não tiver um contexto, né, não incentivar uma atitude investigativa, né, mais ampla, não tem garantia nenhuma de que a aprendizagem, né, vai acontecer de uma forma mais efetiva, né? Você não vai garantir a aprendizagem dos conteúdos, dos conhecimentos científicos, né? E ainda assim, as práticas de laboratório, mesmo as experiências em sala de aula, né, quando realizadas, nem sempre contribui para a construção de outros conhecimentos. Então, a gente fala em experimentos, trazer práticas para a sala de aula, ou trazer, vamos para o laboratório fazer alguns experimentos, práticas, enfim. Se esses procedimentos não estiverem, né, instigando uma atitude investigativa, você realmente não vai gerar, não vai agregar novos conhecimentos científicos. Tá? Ainda hoje, nós pegamos aí o contexto da globalização, né, que tivemos um incentivo à industrialização acelerada, ignorando, né, os custos sociais e ambientais desse desenvolvimento. Né? Então, ao longo, né, das últimas décadas, tivemos esse processo de globalização, incentivando a industrialização, de certa forma desenfreada, exploração dos recursos naturais de forma desordenada, né? E ignoramos aí esses custos sociais, né, os custos ambientais desse desenvolvimento. Né? O que aconteceu? Né? O que isso gerou? Né? Problemas sociais, problemas ambientais, né, associados a essas novas formas de produção, que nos leva hoje a um repensar, né, nessas práticas. Né? Os problemas relativos ao meio ambiente e à saúde se intensificaram, né? A gente percebe aí, inclusive, novas doenças, né? Problemas graves no tocante ao meio ambiente, né? E isso levou com que as ciências naturais realmente fossem contextualizadas nos currículos. Né? A gente tem aí uma presença marcante aí do ensino de ciências naturais, né? E na década de 80, por conta desses problemas que haviam surgido, né, de se pensar no meio ambiente, surge uma tendência, né, que a gente chama de CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, no qual essa tendência previa uma alfabetização científica e tecnológica, né, que as pessoas pudessem ter noção, né, dos riscos ambientais, do que estava acontecendo com o meio ambiente, desse processo de industrialização, o que poderia vir desse processo. Né? Para que serviu essa tendência? Né? Ainda hoje a gente ainda utiliza essa tendência, né? Construir conhecimentos, habilidades e valores em torno das ciências naturais. Né? Para que a gente possa realmente perceber, né, que nós não estamos sozinhos nesse meio ambiente. A gente não pode explorar o meio ambiente, né, até porque temos os recursos que são finitos, né, vão acabar um dia, e a gente tem que preservar isso, garantir um desenvolvimento sustentável, né, garantir a preservação de espécies, né, para que a gente possa manter aí nosso estado aqui na Terra por muitos e muitos séculos. Ainda, né, a CTS, a Ciência, Tecnologia e Sociedade, previa analisar questões de ciência e tecnologia, né, na sociedade para atuar, né, e buscar soluções para tais questões que são aí decorrentes desse processo de globalização. Na pedagogia, né, nós temos aí a organização de conteúdos e uma busca, né, para integrar esse conteúdo de forma interdisciplinar.
né, que a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas, né, essa organização de conteúdos, né, no ambiente escolar deve permear todas as áreas ou as outras áreas do conhecimento, né, garantindo essa integração, a integração de conteúdos e o caráter interdisciplinar, né, desses conteúdos voltados para o ensino de ciências naturais. Né? Então, algumas mudanças aconteceram. Né? A percepção, né, traz para hoje a percepção de ciência como uma construção humana, né? Ela é um processo de construção social e humana, não apenas como uma verdade natural. A gente muda o foco e traz, né, como a ciência como um processo de construção humana. É um processo de construção do conhecimento, né, propor esse conhecimento científico pelo estudante, né, de que o estudante não é uma folha em branco, né, ele traz o seu conhecimento prévio e isso a escola tem que estar valorizando. Né, os alunos já possuem ideias, né, muitas vezes bem elaboradas, a gente não pode negar isso, sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e outros, e suas relações com os conceitos científicos. Né? Muitas vezes, o professor não costuma valorizar esse conhecimento que o aluno traz para a sala de aula. Né? E muitas vezes isso que enriquece a aula, isso que vai complementar, né, a construção do conhecimento. Né? E por conta disso, nos anos 80, entre 80 e 90, surgem os PCNs, né? Inclusive a reflexo, né? Os PCNs de ciências naturais, eles incorporaram bastante aí esses conceitos que o CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, previam lá na década de 80 do século passado. Né? Então, entre 80 e 90, tivemos uma grande preocupação por parte dos educadores em pensar novos currículos, né, em repensar os currículos escolares a partir dos contextos naturais e sociais. Né? Em 98, a produção dos PCNs, né, tivemos aí a publicação dos PCNs, que visava aí a formação para ampliar a possibilidade de participação social e viabilizar o exercício pleno da cidadania. Né? Então nós temos o surgimento dos PCNs, né, isso focado nas ciências naturais, né, talvez baseado, né, na disciplina dos anos 80, o CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ainda sobre os PCNs, depois a gente vai ter uma aula apenas falando do PCN de Ciências Naturais. Né, eles estão organizados em eixos temáticos, né, para o ensino fundamental. Né, nós temos aí ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos, terra e universo. Né? Os PCNs indicam principais, os princípios pedagógicos e metodológicos que vão ser observados pelas instituições de ensino da rede pública. Apresentam ainda os temas transversais, né? Por exemplo, o volume 9, meio ambiente e saúde. Os temas transversais ainda, né, eles são fruto dos avanços tecnológicos e industriais, né, acelerados e problemas sociais e ambientais relativos aos modos de produção. Né? Então, por conta ainda desse processo de globalização, os temas transversais levam em consideração esses avanços, né, esses avanços tecnológicos, avanços industriais que nós, né, temos acumulado ao longo do tempo, e os temas transversais pressupõem esses conteúdos. Bem, né, e na sala de aula, né, a gente pergunta o tempo todo, e a prática? Como é que se dá isso na sala de aula? Né? O que a gente pode trabalhar em sala de aula? Bem, como é que isso se reflete, né, na sala de aula? Bem, então é interessante que o professor de ciências, né, desenvolva atividades que vão facilitar a exploração, né, e sistematização com posterior conclusão de trabalho. Né? Você deve começar a trabalhar um conteúdo, desenvolver, né, explorar de forma quase que exaustiva e sempre concluir, né, os trabalhos, né, sempre socializar a conclusão desses trabalhos. Okay? Realizar observações no entorno da escola.
né? Você tem, a escola está inserida no contexto, então por que não explorar esse contexto, tá? Assistir vídeos, né? Trazer palestras para o âmbito da sala de aula, né? Para a escola, participar de experimentações, trazer experimentos, né? Muitas vezes a gente acha que fazer experimentos dá trabalho, sim, dá trabalho, mas não custa caro. Poxa, às vezes com elementos que a gente tem em casa, que os alunos têm em casa, o que, né, sucata, né, a gente vai trazer alguns exemplos dessa, né, às vezes basta a criatividade do professor em você trabalhar experimentos em sala de aula, às vezes com garrafa PET, um pouco de terra ou de outros materiais orgânicos. Você monta um terrário, né? Cada aluno monta o seu pequeno terrário, você tem aí um experimento de observação para bastante tempo, né? Para os alunos irem construindo seu conhecimento apenas com um pequeno terrário feito de material reciclado, que poderia virar lixo e vir aí um experimento em sala de aula. Ter acesso a leituras variadas, né? Não apenas o aluno, né, garantir esse acesso a leituras variadas, mas o próprio professor, né? Muitas vezes ele fica ali entretido nos seus afazeres e deixa um pouco, né, o acesso às variadas leituras da atualidade, né? Deixei na sala virtual de vocês uma reportagem que fala sobre um experimento que um professor tentou fazer numa sala de aula para provar a existência do ar. Colocou aí, ele pegou alguns alunos, colocou um saco plástico na cabeça dos alunos e para comprovar a existência de ar, né? Quer dizer, esse tipo de experiência não deve ser feito, claro, né, em sala de aula, muito menos em sala de aula, né, nem em casa se deve fazer isso, né? Pegar um saco plástico, botar na cabeça do aluno e deixar, né, ele sentir a falta de ar. Bem, provavelmente, ou esse professor está desatualizado, enfim, pode, né, ter vários fatores, mas se ele tivesse aí um pouquinho mais de acesso à leitura, um pouco mais de acesso aí a outros experimentos, ou quem sabe conversar com seus colegas de disciplina, essa experiência, essa terrível experiência não teria acontecido em sala de aula. Realizar trabalhos de campo, né, sair um pouco da sala de aula, né, buscar ambientes naturais, uma aula a passeio, né, de repente tem um parque perto de casa, enfim, você tem um jardim botânico, um zoológico, né, então fazer trabalho de campo, né, ou de repente um rio, enfim, sair para fazer observações, né, ou ambientes naturais ou ambientes já transformados, né, pela ação humana. Você pode pegar já fazer uma comparação entre o antes e o depois, observar como está agora, como era, né, através de fotos, e comparar isso com o dia a dia, como é que está esse ambiente hoje, para que, né, realmente a ciência ela possa fazer parte do dia a dia desse aluno, que possa ser contextualizado no dia a dia desse aluno. Bem, a gente fala muito o foco do aluno, né, na sala de aula, mas e o professor? Né? Muitas vezes, como falei no início da aula, o professor é aquele, ele é polivalente, ele tem que dominar vários conteúdos, né, matemática, língua portuguesa, né? E essa prática cotidiana, né, ela deixa de ser objeto de pesquisa, né? Então, é interessante que o professor ele tenha, né, a prática, né, a cotidiana como objeto de pesquisa, né? De que forma? Ele pode documentar, por exemplo, os progressos, né, e as dificuldades que acontecem na sala de aula, né? De repente, naquele semestre, naquele ano, uma experiência que foi super bem sucedida, no semestre seguinte ou no ano seguinte, aquela experiência não deu certo, né? Qual foi a reação dos alunos, né? Como eles encararam tal experiência, tais procedimentos, né? Ou que experiências os alunos trouxeram para a sala de aula. Então é interessante que o professor, né, na sua prática diária, faça esses registros, né, mantenha os seus registros, as suas documentações, faça anotações e guarde isso, né, para estar sempre recorrendo e buscar boas experiências ou experiências mal sucedidas, né, que não deram certo, e formas de você melhorar, de você refinar esse processo, né?
Então, essa prática cotidiana, né, de manter registros do seu fazer diário é interessante, né? Pode ser anota num caderno, faz um arquivo de texto, enfim, né? O interessante é que você registre essas experiências, né, para catalisar aí, né, para melhorar a sua prática docente. Também é interessante, né, um segundo ponto, conhecer estudos e pesquisas, né, sobre o ensino de ciências, né? Sempre temos aí novos conceitos, novas abordagens, né, para você conhecer melhor o assunto que vai ser desenvolvido. Tá? Então, aquele professor polivalente, né, aquele professor que já está, né, trabalhando determinados conteúdos, de repente ele não percebeu ainda que você pode ter uma forma de trabalhar melhor aquele conteúdo em sala de aula, ou trabalhar diferentes formas aquele mesmo assunto, né? Se ele tivesse feito esses registros, né, de repente ele ia sentir falta de buscar novos estudos e pesquisas sobre o assunto que ele vai trabalhar em sala, né? Encaminhar atividades, né? Isso é um outro ponto que o professor deve prestar atenção. Encaminhar atividades sem se apresentar como fonte inesgotável de conhecimento, né? De repente você tem um aluno em sala que te pergunta, né, professor, quantos ossos temos no corpo humano? Né? Pode ser que você não saiba na hora, né, a resposta para aquela pergunta, né? Não é vergonha nenhuma ele fala não sei, ou de repente tem mais de 100 ossos, né? Então é interessante que o professor ele saiba, né, instigar, poxa, eu não sei, né, mas isso não é vergonha o professor falar que não sabe, né, mas ele deve instigar que o aluno pesquise, inclusive ele também, né, eu não sei hoje, mas amanhã, né, quem sabe a gente pode fazer um trabalho para descobrir quantos ossos tem, né, o corpo humano, tá? Quer dizer, eu falo isso para os professores, não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe, né? Aquele professor sabe tudo, enciclopédico, isso aí não existe mais, né? O professor tem que saber realmente como pesquisar ou induzir, né, as formas do seu aluno pesquisar, né? De repente ele não sabe, pode pedir que os alunos tragam essas informações para serem discutidas em sala de aula, né? E por conta disso, ele deve proporcionar oportunidades para troca de experiência entre os alunos, né? Aquela sala que tem grande silêncio, todo mundo quieto, né? Todo mundo prestando atenção, por um lado, pode ser extremamente sedutor para o professor ter a sua turma sob controle, né? Por outro lado, algo está errado, né? Que criança naturalmente já tem aquela inquietação, né? E também tem alguns professores que acham que as turmas que falam muito, que são inquietas, o problema é do professor que não sabe ter controle sobre a turma, né? Isso aí também é uma visão que não é verdade. Você pode ter, né, proporcionar esse burburinho saudável em sala de aula, induzindo aos alunos socializarem, trocarem ideias entre si, entre grupos, né, socializar isso com o professor, com os demais colegas da sala de aula. Isso é extremamente saudável, né, proporcionar essa troca de ideia entre os alunos, né, extremamente saudável, né, o professor induzir, né, esse processo, né, em grupos ou individual, enfim, cada um expor as suas ideias, né, o professor induz, demonstra um determinado conceito, traz alguns exemplos e socializa isso, né, é extremamente benéfico. Ainda no tocante ao papel do professor, né, procurar explicações e a sua comprovação, né? Evitar aquele ambiente apenas de perguntas e respostas, né? Respostas certas, respostas erradas, né? Ele pode trazer aí experimentos, demonstrar conceitos, né? Procurar explicações e suas comprovações, procurar princípios e aplicações em contextos diversos, né? É muito interessante que numa determinada aula você faça uma massa de pão, né? Quando você faz a massa de pão, vai colocar um fermento, vai fermentar a massa e a massa vai
a crescer, né, por conta aí do gás carbônico, né, fermentou, vai fazer com que a massa cresça, né? Mas eu posso ser um pouco mais generalista, né? Ou de repente, será que aquele gás ali é o mesmo que, né, o processo é o mesmo da cerveja? Não sei, né? Então é interessante que ele busque esses conceitos, esses princípios mais genéricos e aplicar em contextos diversos, né? Busco um determinado conceito e vou aplicando aí de forma mais geral ou trazendo outros contextos para que o aluno realmente possa estar construindo o seu conhecimento de uma forma mais efetiva. Um outro detalhe voltado para a prática docente, né, progredir conceitualmente, né, você explicar, a partir do momento que o aluno começa a explicar o seu mundo, o seu contexto, né, o professor está evoluindo nessa progressão conceitual, né, nessa explicação de mundo, né. Então, a partir do momento que o aluno começa, né, a fazer essas explicações, traçar essas relações entre os conceitos científicos, né, e sua vivência de mundo, você começa a perceber que a sua turma está progredindo conceitualmente, né? Um outro detalhe que me chama a atenção, né, alguns professores acharem que a terminologia científica é muito chata, né? Para que eu vou usar terminologia científica, né, no ensino fundamental? Isso é importante, né, que você demonstre, né, os termos corretos, claro, contextualizados, né, para que o aluno perceba que há, né, um conhecimento científico por trás desses conceitos que são explanados em sala, né? Então, usar a terminologia científica de uma forma contextualizada, de uma forma correta, sem essa visão de que nome científico, conceito científico é coisa chata, é coisa do passado, não tem que se trazer para a sala de aula. Muito pelo contrário, você pode trabalhar, né, conceitos científicos em sala de aula, né, conceitos científicos, nomes científicos em sala de aula, que não vai ter problema nenhum, né? Isso aí é saudável, deve ser feito em sala de aula, trabalhar essa terminologia científica de forma correta. E ainda, né, pesquisar, né, e implementar novas formas, ou implementar formas inovadoras de avaliação. Quando a gente fala em avaliação, a gente pensa logo em uma prova, valendo de 0 a 10, né, quem acertou, acertou, quem não acertou, né, problema, eu dei o conteúdo, enfim, quem aprendeu, aprendeu. Quando não aprendeu, aprende ano que vem. Então, principalmente no ensino de ciências, é interessante que o professor promova processos de avaliação diversificados, né? Muitas vezes o aluno não vai conseguir fazer a prova, mas toda a trajetória dele, né, tudo que você observou, pressupõe que ele domina aqueles conteúdos, tem aquela vivência, enfim. Então o professor deve criar aí, né, formas diversas de avaliação, com foco não apenas numa prova, enfim, mas que você possa levar vários instrumentos que possam depreender aí a avaliação do aluno. Ok? Bem, então a gente deve observar que o ensino de ciências, né, ele busca favorecer manifestação de conhecimentos prévios. A gente tem falado isso já desde o final da aula passada e nessa aula, né? Então, levar em consideração esses conhecimentos prévios, né, em sala de aula, levar ao aperfeiçoamento dos saberes envolvendo os alunos em uma ambiência propícia, né, e que você possa, em sala de aula, aprofundar essas questões científicas, né? Então, o professor ele tem essa missão de trazer para a sala de aula, às vezes, um assunto que está sendo muito badalado, traz isso para o âmbito da sala de aula e vamos discutir, vamos exemplificar, vamos buscar outras explicações para por que tal fenômeno acontece, né? Ou por que ele não acontece. Então, é de grande importância, né, principalmente para o docente, né? Então, ao longo dessa aula, a gente viu aí essa importância que o professor tem como indutor, né, desse ensino de ciências de uma forma
moderna, de uma forma ágil, né, que pressuponha, que leve o aluno a construir seu conhecimento, né? Então, é de grande importância para o professor a reflexão crítica, né, da ciência, né, e dessa educação científica, né? Por que hoje se fala em aquecimento global? Isso tem um porquê? Sim, então a gente tem que fazer aí todo esse apanhado, né, da industrialização, por que isso está hoje, o que a gente tem que fazer hoje, né, para garantir o amanhã. Então, o aluno ele tem que se sentir, né, ele tem que perceber o mundo à sua volta, né? Como eu falei numa das aulas, né, tem enchente, choveu perto da minha casa, alagou a rua, mas será por que alagou, né? Se você tem rede de esgoto, tem a rede para coletar a água da chuva, por quê? Por que alagou tudo? Por conta do lixo, né? Jogou lixo, deixou o lixo na rua, né? Então o lixo entupiu os bueiros e alagou tudo, enfim, né? Todo ano, né, se fala assim, dengue, tem que prevenir a dengue, né? Dengue, mosquito da dengue, mas será que cada um faz a sua parte, né? É papel da escola ventilar isso, né? Falar isso, é papel da escola também, né? Papel dentro de casa, mas também a escola tem que envolver os alunos, né? De forma que você consiga fazer com que os alunos percebam que muitas vezes pequenas ações nossas, né, vão refletir aí no nosso cotidiano. Então é de grande importância para o professor, né, induzir a reflexão crítica da ciência, né, e essa educação científica, superando aí essa visão ingênua e descompromissada, né, de que aprender ciências é apenas para você formar aí cientistas, né? Realmente o ensinar ciências naturais, ensinar ciências em sala de aula é para formar aí, né, pessoas, formar para que a gente possa realmente exercer a nossa cidadania de forma plena. Bem, antes de fechar a aula, né, só gostaria de deixar, né, alguns alunos têm perguntado, poxa, professor, tem algum livro, né, além dos que eu indico no material didático, dos que eu indico, né, na construção das aulas, né? Tem alguns livros que são interessantes, que vocês conheçam, né? Tem esse livro aqui do professor Nélio Biso, né, que fala sobre o ensino de ciências, né, ciências fácil ou difícil, né? É um livro bem interessante, pega questões bem práticas, né, do fazer, né, do professor em sala de aula, né? Um outro interessante, o ensino de ciências, né, da Trivelato, né, Trivelato e Silva, né, também é um livro interessante, tem questões práticas, né, para a sala de aula, né, fala dessa parte prática, da parte histórica do ensino de ciências e prática, e tem outro também do Delizikov, do Angote do Pernambuco, né, também ensino de ciências, fundamentos e métodos, também bastante usado, né, também é um referencial na área do ensino de ciências. Tudo bem, pessoal? Então, para a próxima aula, né, na próxima aula a gente já começa a falar de educação ambiental, conceitos básicos e principais tendências. Agradeço, né, a atenção de vocês por hoje e nos vemos na próxima aula. Obrigado e até a próxima.